Galera, beleza? Para honra e glória, nós que estamos hoje no dia 181 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus. Depois eu agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Estamos aqui com essa missão maravilhosa, que é lermos, meditarmos, refletirmos na lei do Senhor, agora de 1º de janeiro de 2026 até 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. Então seja muito bem-vindo. E se você já está aqui, vamos seguir. E graças a Deus acabamos de entrar no livro de Provérbios, entramos no livro de Provérbios ontem e já estamos continuando, né, no livro de Provérbios. Não sei se vai ser mais rápido que o Salmo 119, porque realmente o Salmo 119 é muito, muito denso, mas Provérbios também é. Mas é tão maravilhoso quanto. Então vamos lá, para honra e glória do Senhor. Aproveitando que você está aqui, curte aqui, se inscreve aqui, para que amanhã, dia 182, a gente continue. E curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino a mais pessoas, mais vidas, mais almas. E vamos lá. Provérbios capítulo 7. Advertência contra a mulher adúltera. E aí você vê quantas vezes, né, Deus ele fala sobre isso. Ele condena o adultério, ele é contrário ao adultério, ele deixa claro que ele não apoia o adultério de maneira nenhuma. Meu filho, obedeça as minhas palavras. E no íntimo, guarde os meus mandamentos. E aí você vê, olha, obedeça e guarde. Tanto as pessoas podem ver, quanto as pessoas podem não ver. Mas a lei do Senhor está em você. Obedeça os meus mandamentos e você terá a vida. Guarde os meus ensinos como a menina dos seus olhos. Ou seja, guarde com muito cuidado, com muito primor. Guarde com muita delicadeza. Amarre-os aos dedos. Escreva-os na tábua do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã. E chame ao entendimento seu parente. Eles o manterão afastado da mulher imoral, da mulher leviana, com suas palavras sedutoras. E aí você vê, né? Só pelo fato de termos, de guardarmos, de seguirmos a lei do Senhor, Ele vai nos manter. A lei do Senhor vai nos manter afastados. A lei do Senhor vai nos tirar desse caminho. A lei do Senhor vai nos botar em outro caminho. Um caminho que o Senhor aprova, um caminho que o Senhor se alegra. Da janela da minha casa, olhei através da grade e vi entre os inexperientes. Lembra? Aqueles que não têm a lei do Senhor, aqueles que não passaram pela lei do Senhor, aqueles que são inexperientes. No meio dos jovens, jovem, mais um sinônimo de inexperiente, de falta de sabedoria, de alguém que não é experimentado. Um rapaz sem juízo. Aí, as palavras são muito claras a respeito de quem esse rapaz é. Ele vinha pela rua, próximo à esquina de certa mulher, andando em direção à casa dela. Era crepúsculo. O entardecer do dia chegava às sombras da noite. Crescia a escuridão. E aí você vê. Lembra que na virada do dia Deus vinha ver Adão? E Deus conversava com Adão e ali eles se encontravam? Aqui, na virada do dia, esse jovem, esse rapaz, esse inexperiente, ele foi, né, caminhando para a casa dessa certa mulher. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. E olha, provavelmente, né, que o texto aqui não fala como prostituta, mas sem dúvida, ela chamava a atenção dele. Ela estava ali, né, seduzindo ele, porque ela tinha astúcia no coração. Nem sempre, e deixando uma coisa muito clara, nem sempre nós podemos julgar o livro pela capa. Isso não existe. Agora o oposto é verdadeiro. Pode acontecer da gente ver alguém, ver alguma coisa, e já tem um entendimento mais ou menos do que aquela pessoa pensa ou como ela vive. E assim, infelizmente ou felizmente, nós temos que andar adequado perante o Senhor. A nossa base, a nossa retidão, o nosso código moral é Deus. Não é o que o mundo acha, não é o que o mundo diz, mas é o Senhor. É o que o Senhor diz que é certo, é o que o Senhor diz que é errado. Ainda que o mundo inteiro diga que é certo, ou ainda que o mundo inteiro diga que é errado. A nossa base é Deus. E aí o Senhor, né, aqui Deus falando, a mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta, cheia de astúcia no coração. Ou seja, pelas suas vestes, as suas vestes a denunciavam. Aqui, o texto está falando isso. A mulher veio então ao seu encontro, vestida como prostituta.
cheia de astúcia no coração. E deixando outra coisa clara, nem sempre a pessoa está mal vestida, digamos assim, e ela, de fato, é uma pessoa que não está ali alinhada com Deus. Pelo contrário, pode acontecer da pessoa estar ali mal vestida, digamos assim, e estar alinhada com Deus. Vou dar um exemplo, meu cabelo. Eu tenho um cabelo relativamente grande, né? Eu tenho um cabelo relativamente grande. E aí que tá. Para determinadas pessoas, eu não estou alinhado com Deus e tal, não estou, né, bem com Deus, digamos assim. Porque, né, eu tenho que estar com o cabelo cortado e tal. Mas a questão é, aí que tá o ponto. Deixa a vida de cada um, sabe? Você que tem que buscar estar bem com Deus ou não. É a sua consciência que vai te condenar ou não. Isso que muda tudo. Agora, na medida que a gente vai andando com Deus, é Ele que vai mostrando o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve, a maneira ou não que devemos viver e andar. Então, assim, chega no Senhor. Não esquenta com sua roupa, não esquenta com seu cabelo, não esquenta com seja lá o que for. Fique em paz. Porque é Ele que vai tirar o que tem que tirar e botar o que tem que botar. Fique em paz. Não se importe com a aparência. Inclusive, Jesus diz, é o próprio Messias, é o próprio Rei que diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgueis o fruto. E vamos seguir. Ela, espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. Uma hora na rua, outra nas praças. Em cada esquina fica a espreita. Ela agarrou o rapaz, beijou e lhe disse descaradamente. Você vê, ela é uma mulher que o tempo inteiro está subindo, está descendo, espalhafatosa, provocadora. Uma mulher que busca seduzir, né, a tudo e todos. Ela é espalhafatosa e provocadora. Seus pés nunca param em casa. O tempo inteiro está, né, distribuindo sua presença, digamos assim. E olha o que é que beijou o rapaz e o que é que ela descaradamente ela disse. Olha o que é que ela falou. Tenho em casa a carne dos sacrifícios de comunhão. Ou seja, ela era uma judia. Ela era uma israelita. Ela era uma filha de Abraão. E ela entendia a necessidade de ter sacrifícios. Ela entendia a necessidade de oferecer sacrifícios a Deus. Aí o que é que ela fala? Eu tenho em casa carne dos sacrifícios de comunhão. E ó, diga-se de passagem, talvez essa mulher aqui era até esposa de um sacerdote. Porque como é que ela tinha em casa carnes do sacrifício de comunhão? Era uma carne que ou ela ia oferecer como sacrifício a Deus, ou uma carne que ela recebeu por causa do seu esposo, um sacerdote, como oferta. Então, assim, pode ser esses dois pontos. Tenho em casa carne do sacrifício de comunhão, que hoje fiz para cumprir os meus votos. Opa! Ela fez votos, ela teve votos. E hoje ela fez essa carne para cumprir os votos. Ou seja, foi uma escolha dela, foi uma vontade da parte dela. Por isso saí para encontrá-lo. Vim à sua procura e o encontrei. E aí você vê, ela saiu para encontrar esse rapaz. Foi buscar esse jovem. Estendi sobre o meu leito cobertas de linho fino do Egito. Ou seja, ela realmente adornou sua casa, adornou sua cama com especiarias excelentes. Perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Você vê, ela fez questão de preparar aquele ambiente, preparar aquele momento, preparar aquela circunstância. Agora ela diz, ó o convite. Venha, vamos embriagar-nos de carícias até o amanhecer. Gozemos as delícias do amor. Você vê, olha a proposta que ela dá para esse jovem, para esse inexperiente, para esse garoto, para esse jovem inexperiente sem juízo. Olha a proposta que ela traz. E aí, olha a resposta dela. Vamos aproveitar a noite, vamos aproveitar as delícias do amor. Vamos nos aproveitar na nossa cama, né, no meu quarto. E aí, agora olha a resposta que ela dá. Por quê? Pois o meu marido, opa, ela é casada. Lembra que Deus falou tanto, olha, não busque mulher que não é sua. Não gaste sua vida nisso. Não invista sua vida nesse tipo de coisa. Não gaste seu tempo, não gaste seu vigor, não gaste seu dinheiro nisso. E muito menos
na mulher que é casada. Se a mulher é casada, deixe lá, não é sua, é do seu próximo, não é sua, caia fora. E aí, olha a resposta dessa mulher. Pois o meu marido não está em casa. Partiu para uma longa viagem. Você vê, o marido partiu para uma longa viagem, então levou uma bolsa cheia de prata e não voltará antes da lua cheia. Ou seja, já tem um prazo para ele voltar. E ele não vai voltar hoje. Já tem um prazo para ele voltar. Ele está bem distante. Já tem um prazo para ele voltar. Então, nesse tempo, a gente pode fazer o que a gente bem quiser. A gente pode fazer o que a gente bem entender. E ó, cada um vive sua vida tranquilo. Porque quando ele voltar, a gente não vai precisar ter esse compromisso. A gente só vai ter esse compromisso, digamos assim, hoje, só essa noite. Só por uma noite. E aí, olha o salmista continuando aqui, no caso, Salomão. Com a sedução das palavras, o persuadiu. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém é isento a receber propostas. Mas nós podemos lutar para não recebermos propostas. Então, quando determinada pessoa chegar para você e tal, te tratar bem, não sei o que, já começa a cortar. Eu sou casado, eu sou casada. Tudo bem, eu vou falar com minha esposa. Tudo bem, eu vou falar com meu esposo. Já começa a cortar. Pronto, vou falar com minha esposa, vou falar com meu esposo. Vou, vou, vou ter que ver com ele se eu vou querer, vou ter que ver com ela se eu vou querer. Eu mesmo falo assim, ó. Me chamam para determinada coisa, ó. Eu vou falar com minha esposa para ver se eu vou falar com ela para saber se eu vou querer, entendeu? Por quê? Porque é uma coisa só. O homem com a mulher com o homem, um casal, tá ali, tá os dois juntos, firmes pro Senhor. Acabou, ponto. Ambos uma só carne, assim é. E aí que tá. Com a sedução das palavras o persuadiu. Olha, não deixe você ser persuadido. E eu falo isso principalmente para os homens. Olha, homem, Deus, ele fez a mulher de uma forma maravilhosa, de uma forma perfeita, de uma forma excelente. Deus, ele fez o homem como uma coroa da sua criação. Mas ele fez a mulher como algo mais maravilhoso ainda. É, digamos assim, uma evolução do homem, digamos assim. É um homem 2.0. Tipo, é algo muito superior. Que passa, né? Que tá muito além. E o homem realmente se encanta com a mulher. O homem realmente cai pela mulher. O homem realmente se abre o coração para a mulher. Mas aí que tá. Você tem que ser assim para sua esposa. Você tem que ser assim para sua mulher. Você tem que ser assim para a mulher que Deus te deu. Jamais lute. Se for preciso, até saia correndo. Mas não deixe que a persuasão ela chegue até você. Porque se isso acontecer, esse é seu inferno. Essa é sua queda. Você vai destruir sua vida, vai destruir sua alma, vai destruir seu corpo, vai destruir sua mente, vai destruir sua família, vai destruir seu relacionamento, vai destruir seu relacionamento com Deus, vai destruir toda a sua vida. Não existe um homem que caiu que antes ele não teve esse problema. Se você quer cair, homem, faça isso. Você vai para o inferno. Além de você se destruir completamente nessa vida, você vai para o inferno. Mas se você quer estar bem com Deus, estar firme com o Senhor, honre a Deus, glorifique quem Deus é, glorifique o nome do Senhor, honre a palavra do Senhor. E óbvio, e por óbvio, honre sua esposa. Com a sedução das palavras, o persuadiu e o atraiu com o doçor dos lábios. Olha, preste muita atenção com o que você vê. Preste muita atenção com o que você ouve. Porque assim, Satanás, ele nunca vai vir, mas nunca vai vir na sua vida com uma proposta indecente. Tipo assim, com uma proposta que você já vê, já ouve, já rejeita, não. Vou dar um exemplo. Você está vendendo um mouse. Você sabe que o mouse tem um valor de R$ 1.000. Aí chega uma pessoa, vou te dar R$ 10. Tipo, a pessoa tá dando R$ 10 pelo mouse e o mouse vale 1.000. Tipo, você já vai diretamente, já vai negar. Satanás, ele nunca vai fazer isso. Ele sempre vai vir com sedução. Nesse sentido aí dessa negociação, vale 1.000? Tudo bem, eu te pago 1.000. Agora, eu também tenho que me encontrar com você. Eu também tenho que... A gente tem que se encontrar, tem que comer alguma coisa, tem que conversar um pouco. Sempre Satanás vai vir com muita astúcia, com muito cuidado, com muito carinho. E aí volta aquela questão.
tome muito cuidado com o que você vê, tome muito cuidado com o que você ouve, tome muito cuidado com quem você se relaciona. Imediatamente, ele a seguiu, e aí você vê. Ele ouviu a proposta, viu a proposta e seguiu ela. E aí, olha como Deus está falando a respeito dele. Como o boi é levado ao matadouro. Você vê? Como o boi é levado ao matadouro. Ou como o cervo cai no laço. Você vê, ele já caiu no abatedouro, ele já caiu no matadouro, ele já caiu no laço. Até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Ou como o pássaro que salta para dentro do alçapão. Sem saber que isto lhe custará a vida. Que isso lhe custará o quê? A vida. Olha, tenha muito apreço, tenha muito cuidado, tenha muito carinho por sua vida. Porque assim, ó, vida, Deus só deu uma. A gente não tem duas ou três, só uma. Após a morte, segue-se o juízo. Ponto. A gente não tem oportunidade de fazer diferente e fazer assim, fazer. Não existe isso. Só há uma única oportunidade, que é a oportunidade que temos. E essa oportunidade que temos, nós temos que fazer o certo. Ponto. Não temos por onde correr, não. Então, assim, olha, tome muito cuidado, tenha a sua vida como preciosa. Então, meu filho, ouça-me. Dê atenção às minhas palavras. Não deixe que o seu coração se volte para os caminhos dela. Nem se perca em tais veredas. Deixe isso acontecer não, meu irmão. Caia fora. Lute contra isso. Vai de outra forma. Busque outro caminho. E ó, deixa eu só pontuar uma coisa aqui. Isso aqui foi uma conversa, um relacionamento, digamos assim, pessoal. Mas toma cuidado com suas redes sociais. Toma cuidado com a internet. Às vezes você tá ali e aí você vê ali numa rede social, você vê uma pessoa, e aí isso começa a gerar algo no seu coração, na sua alma, na sua mente. Saia disso. Ou em qualquer outro lugar. Saia. Isso eu estou dizendo para homem, também estou dizendo para mulher. Saia disso. Por quê? Isso vai custar a sua vida. Olha, muitos foram as suas vítimas. Os que matou são uma grande multidão. E aí você vê, olha, ele não foi o primeiro a cair no laço dela. E também não vai ser o último. Ele não foi o primeiro a cair na sedução, na conversa dela. E também não vai ser o último. A casa dela é um caminho que desce para a sepultura. A casa dela é um caminho que desce para a morte. Para a morada da morte. Para o inferno. A casa dela desce para o inferno. Então, ó, tome muito cuidado. Você quer ir para o inferno? Quer? Então siga o caminho dela. Mas se você não quiser, guarde a lei do Senhor. Siga a lei do Senhor. Persista na lei do Senhor. E todas as bênçãos o Senhor garante. É Ele quem garante. Provérbios, capítulo 8. O chamado da sabedoria. E aí você vê, de novo a sabedoria está chamando. De novo a sabedoria está clamando. De novo a sabedoria em alta voz está nos dando o seu convite. Aqui atrás foi dado o convite da mulher ou do homem imoral. Da mulher ou do homem que faz o mal, que vive querendo arrancar vidas. Mas aqui nós temos o convite da sabedoria, que é o próprio Cristo. A sabedoria está clamando. O discernimento ergue sua voz. Nos lugares altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado da porta, a entrada da cidade. Portais adentro, ela clama em alta voz. Ou seja, a sabedoria, ela está acessível. A sabedoria, ela está perto de quem busca. A sabedoria, qualquer um consegue buscar. Inclusive, diga-se de passagem, se nós, aqui na Terra, todos fôssemos condenados, ainda assim, é uma bênção de Deus. Sabe por quê? Porque aqui na Terra nós tivemos a oportunidade de ouvir falar do Evangelho. Só pelo fato de ouvirmos falar do Evangelho, isso já é um privilégio, isso já é uma honra. Então, assim, às vezes as pessoas falam, ah, não, Deus não vai perder para Satanás. Ah, não, Deus ele vai salvar a muitos. Ah, não, Jesus vai salvar todo mundo. Não existe isso. O texto é muito claro. Porque Deus amou o mundo. Ou seja, amou a totalidade. Para quê? E aí, com que propósito? Para quê? Todo aquele que nele crê. Ou seja, vai haver aqueles que não vão crer.
Vai haver aqueles que não vão aceitar. Vai haver aqueles que não vão ter fé. Para quê? Um grupo seleto, os que crerem, terem a vida eterna. E acabou. Então, assim, vão ter aqueles que vão crer? Claro. E também vão ter aqueles que não vão crer. Se Deus fosse salvar todo mundo, se o sacrifício de Jesus fosse suficiente para todo mundo, não haveria inferno, não haveria Sheol, não haveria lagoa de fogo, não haveria segunda morte, não haveria juízo, não haveria condenação. Por quê? Porque Jesus ia salvar todo mundo. Inclusive, isso é uma injustiça. Por que a injustiça? Porque os ímpios morrem buscando o pecado. Porque os ímpios morrem querendo o pecado. Porque os ímpios morrem sem se arrepender. Então, assim, Deus é justo. Não existe essa história, Deus vai perder para Satanás. Que. Não existe isso. Deus sempre deixa claro, eu busco um remanescente. Eu busco o meu remanescente. Eu vim para buscar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Então, assim, nunca foi metade. Nunca foi 50%. Foi menos. Remanescente é menos da metade, é 33,3%. 666, 66,6% da população vai se perder. É o 666, é o número da besta. Esse número 666 já está perdido. Só 33,3%, que inclusive é a idade de Cristo. E é justamente o simbolismo da nova e eterna aliança. A aliança do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Trindade Santa em nós, do Deus triuno, que se manifestou a toda a humanidade. É só esse 33,3% que vai ser salvo. Ponto. Nós estamos aqui, a maior parte, infelizmente, não vai ser salva. Ponto. Goste, não goste, queira, não queira, o mundo jaz do maligno. A questão é, será que nós nos arrependemos? Será que nós buscamos o Senhor? Olha, eu já ouvi falar e eu já vi milagres e maravilhas e pessoas realmente que buscam a Deus. Mas será que no nosso tempo hoje a gente está assim? O que adianta você dizer, eu sou cristão e vive uma vida completamente distante a Deus? Cristão de verdade é aquele que de fato quer ter uma aliança com o Senhor. Olha, ame o Senhor. Versículo 4. A vocês, homens, eu clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês inexperientes adquiram a prudência. E vocês tolos tenham bom senso. Você vê, ó, cabe a nós termos bom senso. Cabe a nós buscarmos a prudência. Cabe a nós nos dedicarmos. Ouçam, pois tenho muitas coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade. Pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. E aí você vê, né? A sabedoria, ela odeia a maldade. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiro a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que os rubis. Nada que vocês podem desejar compara-se a ela. Você vê, a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada, olha que coisa linda, nada do que possamos desejar compara-se à sabedoria. Que coisa bela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Você quer saber se você teme a Deus? Você odeia o mal. Se você ama o mal, você não teme a Deus. Mas se você odeia o mal, você teme a Deus. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio os reis governam, e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. E aí você vê coisa bela, né? Amo os que me amam, e quem me procura, me encontra. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão,
pelas veredas da justiça. Concedo riquezas aos que me amam e enchendo, concedo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. E aí você vê, só pelo fato de amar a sabedoria, só pelo fato de buscar a sabedoria nos enche de riquezas e tesouros. O Senhor me criou como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formado desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando não havia abismos, quando não existia fontes de água. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem as colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo. Quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo. Quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. E aí você vê o arquiteto do Senhor, a sabedoria. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Olha, aqui são atributos do próprio Cristo. Aqui nós estamos vendo Cristo, só que ainda como um mistério de Deus ainda. Ouça-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. E aí você vê, quer ser sábio? Ouça a instrução do Senhor, ouça a lei do Senhor. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. E aí você vê de novo, né? Feliz é o homem que medita na lei do Senhor, reflete dia e noite nela. Pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. E aí você vê, se você encontrou a sabedoria, você recebeu o favor de Deus. Se você encontrou a sabedoria, você recebeu o favor que Deus nos dá. Que coisa linda. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Aqueles que se afastam de Deus, aqueles que se afastam da sabedoria, tá fazendo mal a si mesmo. Todos os que me odeiam amam a morte. Olha, ame a sabedoria, ame a vida, ame o Senhor. Ame a sabedoria, tenha a sabedoria, altíssimo valor. Busque a sabedoria, ame a sabedoria, viva em sabedoria. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. Provérbios, capítulo 9. E aí que coisa linda. Olha a perícope como já começa, o título aqui do capítulo como já começa. Os convites da sabedoria e da insensatez. E aí fica uma escolha, né? Você quer seguir quem? Você quer seguir os convites da sabedoria ou da insensatez? Você quer seguir o convite que vai te levar para o inferno ou o convite que vai te levar para Deus? É uma escolha. Você quer escolher qual o caminho que você quer escolher? Lembra que Deus falou, olha, eu te dou dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Escolha, pois, o caminho da vida para que você viva. É uma escolha. Tudo é uma escolha. Essa vida é uma escolha. Olha, Deus fala, escolha ser certo, escolha fazer o correto, para que tudo na sua vida vá bem. Escolha. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. E aí você vê coisa bela, né? Nós estamos em um mundo onde tem, né, as sete notas musicais. Isso tudo é uma glorificação a quem Deus é. O 7 é o número perfeito, o número da perfeição. E justamente nós vamos viver nesse número. Por quê? Estamos ainda no número 6. Estamos ainda no trabalho. Estamos ainda trabalhando. Mas vamos viver o descanso eterno com o Senhor. Vamos viver a eternidade perfeita com Deus. E aí você vê, a sabedoria construiu sua casa. Ergueu suas 7 colunas. Matou animais para a refeição. Preparou seu vinho e arrumou sua mesa. Enviou seus servos para fazerem convites.
desde o ponto mais alto da cidade, clamando: venham todos inexperientes. Aí você vê, a sabedoria preparou um banquete. E agora está clamando: olha, venham todos inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Andem pelo caminho do entendimento. Você vê, a sabedoria está clamando: venha, chegue, vem comer, tem coisa boa, eu preparei coisa boa, vem comer, vem se fartar, tá aqui, tá aberto, vocês têm acesso, vocês podem, vem. Olha, quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Olha, isso aqui é algo muito sério. Você quer saber se alguém é sábio ou não? Vai lá e ajude ele, repreenda ele. Se essa pessoa aceitar a sua disciplina, aceitar a sua repreensão e gostar, essa pessoa é sábia. Mas se essa pessoa que nada e tal, se zangar com você, se chatear com você, cuidado, essa pessoa é tola. Toma cuidado. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. De fato. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Quanto mais a gente busca a Deus, mais a gente cresce. Quanto mais somos instruídos, mais crescemos. Olha, abra a boca, pergunte. Fale que você não sabe. É muito melhor você dizer que você não sabe, você aprender, passar 5 minutos ali e aprender, do que você passar a vida inteira sem saber. É uma escolha. Você prefere o quê? Passar a vida inteira sem saber? Ou só passar 5 minutos não sabendo? É uma escolha. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, você quer ter sabedoria? Tema a Deus. Você quer ter sabedoria? Tema quem Deus é. Você quer ter sabedoria? Tema o Senhor. E o conhecimento do santo é entendimento. Olha, você quer ter uma vida boa, uma vida maravilhosa, uma vida alinhada com Deus? Busque entender quem Ele é. Busque saber quem Ele é. Busque se dedicar a Ele. Pois por meu intermédio, os meus dias serão multiplicados. Por intermédio de quem? Da sabedoria. E o tempo da vida se prolongará. Olha que coisa linda. Se você for sábio, o benefício será seu. Olha, se você for sábio, sua vida vai ser boa. Você tem muito a ganhar. Você tem muito a crescer. Agora, se for zombador, sofrerá as consequências. Tudo é escolha. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentado à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama os que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce. Isso aqui é o que a insensatez diz: a água roubada é doce. Não. E o pão que se come escondido é saboroso? Não é. O pão que se come escondido é ruim, é mau. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados, eles estão nas profundezas da sepultura. Você quer ir para onde? Você quer ir para a sepultura? Você quer ir para a morte? Ou você quer ir para o banquete? Ou você quer estar diante de Deus, perante Ele, amando a Ele? Você e Deus, Deus e você. É uma escolha. Busque a sabedoria. Busque o Senhor. Medite na lei do Senhor de dia e de noite. E todas as bênçãos do Senhor te acompanharão onde quer que você esteja, para a honra e glória dele. Olha, escreve aqui embaixo, ó. Escreve aqui sabedoria. Escreve aqui sabedoria. Sabedoria. Para eu saber que chegou até o fim. Escreve aqui sabedoria para eu saber que chegou até o fim. Aliás, escreve pão. Pão. P-A-O. Escreve aí pão. P-A-O. P-A-O. Para eu saber que chegou até o fim. P-A-O. Que eu sei que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus a mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 182, estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. É isso. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Jesus. Agradeço a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, se Deus quiser, dia 182, em nome de Cristo Jesus. Amém.